Gente, na quarta, foi quarta, né? Foi quarta. Nós paramos no ciclo trigonométrico, certo? Nós iríamos começar o ciclo trigonométrico. O que vai acontecer? Ó? O ciclo trigonométrico, essa parte em específico, nós vimos ela no primeiro ano, né, um pouco mais superficialmente, mas agora a gente tem que saber bem direitinho, tem que entender bem direitinho como é que funciona essa coisa. Por quê? Essa parte em específico, quem quer fazer UFSC, quem quer fazer a CAF, quem quer fazer o DESC, assim, ó, tem que estar na ponta da língua, tem que saber isso aqui. Quem vai fazer o UFSC tem que saber isso aqui. Quem vai fazer o DESC, quem vai fazer a CAF tem que saber isso aqui, tá? Eu tô para te dizer que assim, ó, dependendo de como ficar o formato do novo Enem, que a gente não tem ainda muita clareza, eu ainda não entendi direito como é que eles vão fazer essa prova do Enem. Dependendo até para o Enem, você tem que ter muita clareza dessa coisa aqui, tá? Como é que funciona o ciclo trigonométrico, gente? Ele é uma circunferência de raio unitário, tá? Ele tem uma circunferência de raio 1, que ele tem o centro o centro dele é na origem do plano cartesiano, tá bom? E esse ciclo trigonométrico, gente, ele mostra o quê? Ele mostra as projeções do seno, do cosseno e da tangente. Ele mostra certinho o que é o seno, cosseno e tangente dentro desse ciclo, tá? E ele mostra também o quê? Ele mostra todos os arcos que são notáveis, esses arcos em graus e em radianos. Ele mostra também o quê? Ele mostra também as variações de sinal que as razões trigonométricas apresentam dependendo do quadrante. Então, o que acontece? 80% da trigonometria você entende, você consegue fazer ela, consegue entender, consegue desenvolver ela em cima desse cara aqui, tá bom? Então, ele é o nosso foco principal, é ele que eu tenho que saber mexer, tá bom? Como é que vai funcionar? Ó? Vamos lá. Como eu disse, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, tá bom? Ele é uma circunferência que está com origem no centro do plano cartesiano e ele tem raio unitário. O raio vale 1. O que acontece, pessoal? No ciclo trigonométrico, nós temos as delimitações dos quadrantes. Existem 4 quadrantes. Os quadrantes do ciclo trigonométrico, eles são medidos como? Eles são medidos em sentido anti-horário, tá? Então, você vai ter o quê? O primeiro quadrante, que ele vai do 0 até o 90 graus, até o π sobre 2. O segundo quadrante vai da onde até onde? Ele vai do π sobre 2 até o π. Ele vai do 90 até o 180. O terceiro quadrante, ele vai de onde até onde? Ele vai do 180 até o 270, ou seja, do π até o 3π sobre 2, tá? E o quarto quadrante, ele vai da onde? Do 270 até o 360, do 3π sobre 2 até o 2π. É legal vocês observarem uma coisa, gente, que o ângulo de 0, do 90, do 180 e do 270, eles estão com os intervalos abertos, tá? Por que eles estão com os intervalos abertos? Porque eles são ângulos de transição entre um quadrante e outro. Só que dependendo do exercício, eu posso ter esses ângulos fechados. Eu posso considerar que o primeiro quadrante vai ser do 0 até o 90 graus, por exemplo, com os intervalos fechados. Então, a delimitação dos quadrantes, ela é fundamental. Por quê? Para que eu entenda o que está acontecendo, em que lugar do ciclo trigonométrico que eu estou trabalhando, tá bom? Então, é importantíssimo que eu veja certinho em que lugar do ciclo que eu estou, ok? O que acontece, pessoal? Eu tenho que saber o que é, na verdade, o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. Então, tu vai pensar o seguinte, ó. Eu tenho o meu raio unitário e eu vou erguer esse raio um ângulo alfa. Tudo bem? O seno, pessoal, é a altura do meu triângulo. Tu concorda comigo que eu parei o meu raio aqui nesse ponto aqui da circunferência? O que acontece? Daqui eu tenho uma projeção no eixo Y. Eu tenho uma altura aqui, não tenho?
E essa altura, ela é o quê? Ela é proporcional ao ponto aonde o meu raio parou. Ou seja, o seno, ele é o quê? Ele é a altura do teu triângulo, tá bom? E o seno, gente, ele é sempre projetado aonde? Ele é sempre projetado no eixo Y, tudo bem? Então, o seno no ciclo trigonométrico nada mais é do que o quê? Do que a projeção da altura desse ângulo, da altura do triângulo, em função desse ângulo, e essa altura eu meço no eixo Y, beleza? A mesma coisa eu tenho para o cosseno, só que o cosseno ele vai ser o que agora? O cosseno é a projeção no comprimento, tá? Ele é a projeção no eixo X. Eu faço essa projeção no comprimento. Então, a mesma coisa aqui, ó. Eu ergo o meu ângulo, aliás, o meu raio, um determinado ângulo, ele vai parar aqui. Tu concorda comigo que eu tenho uma projeção daqui, aqui em cima do eixo X? Olha só, eu tenho um comprimento aqui, não tenho? Esse comprimento no eixo X é o que nós chamamos de cosseno, ok? Então, o que que acontece? O cosseno é a projeção aonde? É a projeção no eixo X. Seno é a projeção no eixo Y, cosseno é a projeção no eixo X. Em via de regra, eu posso dizer o quê? Que o seno é a altura que eu tenho em relação ao ângulo e o cosseno é o quê? É o comprimento que eu tenho em relação ao ângulo, tá bom? E o que vai ser a tangente, pessoal? A tangente vai funcionar da seguinte forma, ó. Tu vai considerar que tu tem a tua circunferência trigonométrica e tu tens uma reta tangente aqui do lado direito. E essa reta tangente, ela está tocando só em um ponto da minha circunferência trigonométrica. Ela é tangente, então ela só toca num ponto. O que é a tangente, pessoal? Mesmo esquema aqui, ó. Eu vou erguer o meu raio um determinado ângulo. E a tangente nada mais é do que a projeção da origem aqui do meu ciclo trigonométrico até essa reta. Olha como e essa projeção é dada em função de quem? Ela é dada em função desse ângulo alfa aqui. Então, conforme eu vou subir, eu tenho o aumento do meu ângulo, eu vou puxando mais o meu raio, ou eu vou puxando menos, o que vai acontecer? Essa projeção vai ser mais curta ou mais comprida. E o que acontece? Essa projeção vem e bate aqui num ponto da minha reta tangente, certo? E essa projeção, ela tem o quê? Ela tem uma altura. Altura medida aonde? Medida do eixo X até o ponto aonde essa projeção bate na reta tangente. E essa altura, terceirão, ela é medida aonde? Ela é medida aqui no eixo Y. Então, o que vai acontecer? A tangente, ela nada mais é do que a altura da projeção da origem da circunferência trigonométrica à reta tangente, a um ponto dessa reta tangente. E essa projeção vai ter o quê? Essa projeção tem uma altura. Essa altura, ela é medida aonde? Ela é medida no eixo Y. Então, no ciclo trigonométrico, tu tens as três razões projetadas, ou no eixo X ou no eixo Y. O seno é projetado em Y. O cosseno, ele é projetado em X. A tangente, por ser uma altura também, assim como o seno é uma altura, a tangente vai ser projetada aonde? A tangente, ela é projetada no eixo Y. Tudo bem? Então, você tem as projeções do seno, do cosseno e da tangente no eixo X e no eixo Y. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Então tá. Olha só. Como eu tenho essas projeções no eixo X e no eixo Y, o que vai acontecer? Dependendo do quadrante em que eu estou, eu vou acabar tendo projeções que vão ser positivas e negativas. Por quê? Como vai mudando o quadrante, eu vou mudando a posição da projeção no eixo X e eu vou mudando a projeção no eixo Y. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar o seno.
O seno no primeiro quadrante, ele é sempre projetado aonde? Ele é sempre projetado na parte de cima do eixo X. Então, se ele é projetado na parte de cima do eixo X, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo. Ele está pegando a parte de cima, acima de X, ou seja, a parte de cima do eixo Y. Se ele está pegando a projeção acima de Y, acima do X, que é a parte positiva do Y, ele vai ser positivo. Assim como no segundo quadrante, eu continuo pegando essa parte aqui, essa parte positiva. Ou seja, eu estou pegando a parte de cima de Y, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo. Nota que no terceiro quadrante, eu vou ter relação com quem agora? Eu tenho relação só com a parte de baixo do eixo Y. E tudo aquilo que está abaixo de X em Y é o quê? É negativo. Se eu estou tendo relação com a parte de baixo do eixo Y, esse seno vai ser o quê? Esse seno vai ser negativo. Assim como no quarto quadrante, eu continuo tendo relação com a parte de baixo do eixo Y, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seno negativo. Beleza? Diferente do cosseno. O cosseno ele sempre vai ter relação com quem? Ele vai ter relação com o eixo X. Então, tudo que está à direita do eixo Y é o que? É positivo. Tudo que está à esquerda do eixo Y é o que? É negativo. O que eu vou olhar? Ó? No cosseno. No primeiro quadrante, o cosseno ele vai ser projetado aonde? Ele vai ser projetado na parte direita do eixo X, ou seja, na parte positiva. Então, ele vai ter sinal positivo. O cosseno no segundo quadrante, ele vai ter projeção aonde? No lado esquerdo do eixo X, ou seja, na parte negativa, ok? Aqui, no terceiro quadrante, ele vai ter projeção aonde, gente? Ele vai ter projeção no lado esquerdo também do eixo X, ou seja, na parte negativa. E no quarto quadrante, eu vou ter o quê? A projeção do lado direito do eixo X, ou seja, na parte positiva desse eixo. Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece, gente? Você tem as projeções em Y e as projeções no X. Como é que vai funcionar a tangente? Olha só. Lembra que a tangente, ela sempre vai ser o quê? É uma reta que está do lado direito. Tá? Ele está sempre desse lado aqui da minha circunferência. Então, a tangente ela sempre vai ser projetada como? Ela sempre vai ser projetada em X. Eu nunca posso, se eu tenho a circunferência aqui, eu nunca posso fazer uma projeção reta. Ela não pode cortar a minha circunferência em dois pontos. Ela pode cortar só num. Então, o que vai acontecer? Olha só. A tangente ela sempre vai ser projetada em X. Então, no primeiro quadrante, eu projeto para cima. No segundo quadrante, eu não posso projetar para cima. Eu tenho que projetar para baixo. No terceiro quadrante, eu vou projetar para cima também. E no quarto quadrante, eu vou projetar para baixo. Tá bom? Ó, primeiro quadrante para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, para cima e para baixo. Tá? A projeção da tangente, pessoal, para ficar bem claro, ela precisa passar pela origem do teu plano cartesiano. Senão, não funciona. Então, o que acontece? Ó? Como eu tenho esse negócio de para cima e para baixo na tangente, essa coisa, lá para cima, lá para baixo, tu vai pensar assim, ó. A tangente no primeiro quadrante, terceirão, vai funcionar como? Ela tem a projeção para cima. Se ela tem a projeção para cima, ela vai ser o quê? Ela vai pegar a parte de cima do eixo Y. Ela vai ter uma projeção positiva. Aqui, no segundo quadrante, a tangente é projetada para baixo. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ter relação com a parte negativa do eixo Y. Por isso, ela vai ter valor negativo. No terceiro quadrante, ela vai ser projetada para onde? Ela vai ser projetada para cima também. Então, ela vai ter relação com a parte positiva do eixo Y. Ela vai ter sinal positivo. No quarto quadrante, ela vai ser projetada para baixo. Então, ela tem o quê? Ela tem relação com a parte negativa do eixo Y. Por isso que ela vai ter sinal negativo. Beleza? Então, é por isso que você tem esses sinais das razões. Álvaro, tem que saber? Tem. Isso aqui você tem que saber. Por quê?
o acerto do teu exercício vai depender disso daqui. Eu posso errar completamente o exercício, eu posso acertar ele 100% só por causa desses sinais, tá bom? E o que que acontece, pessoal? O ciclo trigonométrico, ele é essa coisa aqui. Essa coisa bonita aqui. Eu tenho que decorar isso aqui. De certo modo, você vai ter a necessidade de saber bem essa coisa, tá? Eu te aconselho a, em algum momento, tirar uma foto desse bicho aqui. Eu vou mandar para vocês um esqueminha bem bonitinho, pronto já para vocês poderem estudar melhor essa parte, tá? O que que acontece? Aqui você precisa saber o que que tu vais trabalhar, o que que eu vou fazer com esse ciclo trigonométrico, como é que ele vai funcionar e quais são os ângulos que são correspondentes a quem, tá bom? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar do que, ó? A gente tem que lembrar que quando nós estamos trabalhando com o ciclo trigonométrico, eu vou ter projeções. O que que vão ser essas projeções? Eu vou mandar o esquema, Lucas, hoje. Eu já vou postar para vocês aqui no Classroom, tá? Fechando a aula aqui, eu já posto o esquema para vocês, tá? O que que acontece, gente? Como nós temos o eixo X e o eixo Y, eu tenho a projeção no eixo X sendo a projeção do cosseno e eu tenho a projeção no eixo Y sendo a projeção do seno, as coordenadas dos meus pontos em torno dessa circunferência trigonométrica vão me mostrar o quê? Vão me mostrar o valor do seno e o valor do cosseno do meu ângulo, tá bom? A única coisa que eu tenho que procurar depois vai ser quem? Vai ser a tangente, tá? Só que antes de mais nada, nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber o valor dos arcos limitantes. Eu tenho que lembrar bem certinho quais são os valores dos arcos limitantes, tá? Como é que vai funcionar, ó? O 90 graus. Vamos voltar lá no ciclo trigonométrico, ó. O 90 ele está aqui em cima, certo? Ele está aqui na ponta do eixo Y, aqui em cima. Lembra que o meu raio aqui mede quanto? Mede 1. Então, o seno do 90 vai valer quanto? O seno do 90 vai valer 1. Ele pega toda a projeção em cima do eixo Y. Em compensação, se ele está aqui em cima, a coordenada dele para x vale quanto? Vale 0. Então, se a coordenada para x vale 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o cosseno do 90 vale 0. Ah, Álvaro, mas e a tangente do 90? Se vocês forem olhar a tangente do 90 e do 270, só voltando aqui, ó, o 90 está aqui e o 270 está aqui, vai dizer que não existe essa tangente. Não é que essa tangente não exista. Essa tangente ela é infinita. Por quê? Essa tangente aqui no 90, o que vai acontecer? A reta tangente ela é paralela ao eixo Y. Então, o que vai acontecer? Essa projeção da altura vai ser quanto? Essa projeção da altura vai ser infinita. Então, a tangente do 90 graus, ela pode até aparecer como não existente, mas ela vale o quê? Ela vale o infinito positivo. Então, tanto faz você usar essa apresentação do infinito positivo quanto da não existência. Porém, existem exercícios que caem em vestibular, inclusive, e que trazem números dividido pela tangente de 90. Como a tangente de 90 é infinito, qualquer coisa dividida pela tangente de 90 vai acabar sendo 0. Tá? Mas isso aí, quando nós formos ver os exercícios bonitinho, eu mostro para vocês. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ó, a mesma coisa funciona para o 180, tá? Só para nós não nos prolongarmos muito, que nosso horário já está estourando. No 180, por causa da posição dele, o seno vai ser 0, o cosseno vai ser menos 1 e a tangente é 0. Tá? Lembra que o 180 ele está aqui, ó, menos 1 para x, 0 para y. Tá? E o que acontece? A tangente do 180 vale quanto? Vale 0. Você não tem projeção nenhuma dali, não tem altura nenhuma. Tá? Mesma coisa aqui, ó, o 270. O que vai acontecer? Estou aqui embaixo.
A tangente vai ser um menos infinito, um infinito negativo, tá? O seno vai ser menos 1, coordenada y. O cosseno vai ser 0, coordenada x. Ok? E o 0 ou 360, que os dois estão no mesmo lugar, por causa da posição deles, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seno sendo 0, o cosseno sendo 1 e a tangente sendo 0. Beleza? Meus queridos, vamos parar por aqui hoje, tá? Vou encerrar a gravação agora. Deixa eu voltar ali. E